Olá, seja muito bem-vindo ao Psicologia Anti-Estresse. Este é mais um episódio do programa O Resgate Estratégico. E hoje quero estar explanando com vocês sobre os sinais silenciosos de que o seu foco extremo no trabalho tem afastado você cada vez mais de seus vínculos familiares importantes. E vamos, lógico, pensar também o que fazer, como fazer para prevenir aí rupturas importantes e preservar aí o vínculo com as pessoas que são tão importantes na sua vida pessoal. Vamos lá? Meu nome é Cecília Tsutsui, eu sou psicóloga há mais de 20 anos, eu sou a criadora do método Psicologia Anti-Estresse, que nasceu ali no contexto corporativo, atendendo gestores e líderes sob alta pressão, e aqui a gente vai focar hoje sobre como, com este método, podemos preservar nossos vínculos familiares, os vínculos com as pessoas que são tão importantes para nós. E o tema aqui, né, o título já chama a atenção, ausência que dói, né? E como é que é, né? Acho que só esse título já dá um impacto dentro da gente. Será que a minha ausência tem impactado alguém dentro de casa ou dos meus vínculos sociais, enfim, né? E a gente pensar que sinais silenciosos que a gente vem ignorando, né? Que o seu sucesso profissional de repente está prejudicando, por outro lado, a sua vida pessoal, né? E o primeiro ponto para a gente alinhar aqui é a gente entender, né, por que que os gestores altamente comprometidos tendem a negligenciar esses vínculos familiares, tendem a negligenciar aí a vida pessoal, né, esse entorno mais familiar, mais intimista, né? O primeiro ponto é que tem essa entrega realmente para a empresa, para o cargo, para o trabalho, né? E principalmente quem inicia ali, né, um cargo de gestão, um cargo de gerência importante, quer mostrar aí que está no lugar certo, quer dar conta, quer responder aí aos superiores, ao mesmo tempo, né, que quer o respeito, né, da equipe, e a gente costuma chamar, né, que é aquele famoso cargo sanduíche, né, porque tem aí uma diretoria, os superiores, né, acima de você, e sob o seu comando tem aí toda uma equipe, 10, 15, 20 pessoas, quando não mais pessoas aí, sob a sua liderança, né? Então a gente fica totalmente entregue neste ritmo, né? No trabalho em si. Né? Inclusive levando o trabalho para casa, levando as preocupações, levando pendências, né? Male, male consegue curtir um final de semana tranquilo, sem aí olhar alguma notificação, sem olhar um e-mail do trabalho, tá sempre conectado. E ao longo da semana, né, nos dias aí de trabalho, chega em casa super cansado, quando não chega muito tarde. Né? Para quem tem filhos pequenos, acaba perdendo ali momentos importantes, né? Que são poucos, né? Momentos importantes ali da convivência, do jantar, da hora do banho, da hora do soninho, e acaba perdendo esses momentos. Quando chega em casa, eles já estão dormindo, por exemplo, né? Então a gente vai perdendo alguns momentos aí, né? Por conta, né, desse comprometimento com o trabalho, né? Porque quer entregar, quer dar conta, quer fazer dar certo, né? Mas aí, né, o segundo ponto para a gente começar a explorar aqui, quais os sinais, então, mais comuns, né, de que o sucesso do trabalho está gerando aí afastamento em casa, né? Quando você chega, por exemplo, aí não tem mais ninguém te esperando, né? Porque já se acostumou que você chega tarde,
que você não tem um horário, às vezes você já jantou fora, né? Já comeu alguma coisa, ou reunião de negócios que você já jantou, enfim, né? Né? A família acaba acostumando com esse seu ritmo e não aguarda, por exemplo, né? Mais para o jantar, mais, né? De esperar, né? Você chegar para então dormir, né? Porque, ou para conversar um assunto importante, né? Então, você acaba ficando um pouco de lado, né? Porque realmente você não está ali presente, né? É, outro sinal, né? Você perceber de repente, nossa, meus filhos de repente cresceram, né? Quando, né, são crianças muito pequenininhas que ainda não andam, por exemplo, de repente estão andando, né? De repente tá falando alguma coisa, de repente, né, tá ali correndo, enfim, essas pequenas conquistas que não tem hora, né, para acontecer, mas de repente você se dá conta, nossa, quando é que isso aconteceu e eu perdi, ninguém me falou, então são sinais de que, opa, né, eu tô aqui presente, eu tô querendo saber, por mais que eu não consiga estar, né, lógico, 24 horas acompanhando tudo, mas, né, eu tô aqui conectado com o movimento aqui dos meus familiares, o que cada um ali tá fazendo no dia a dia, as conquistas, né, o parceiro, como é que tá no trabalho, como é que não tá, como é que foi o dia, né, filhos maiores, adolescentes, como é que tá indo ali no desempenho escolar? Você tem acompanhado essas coisas? Né? Você saberia dizer, né? Se alguém te perguntar, como é que seu filho está tá seguindo na escola esse ano? Você saberia responder, né? Então, aí são sinais ocultos, entende? São bem sutis, né? Que a gente precisa focar, né? Precisa prestar, né? Só colocar a atenção em cima para, opa, né? Temos isso está acontecendo, né? E um terceiro ponto para a gente começar a alinhar aqui também, né? E dentro dos conceitos importantes da conversa de hoje, é e se, né? Vamos pensar aqui, né? E se você continua ignorando estes sinais? Se for que você continua nesse ritmo, né? Enlouquecedor de trabalho, algo, lógico, né? A gente sabe. Né? De vez em quando acontecer aí um episódio, é aquela semana de entrega, é aquela semana de um congresso importante que, né, você está promovendo, enfim, né, tem aqueles picos, né, que realmente a gente tem que, né, esquecer de tudo para poder fazer a melhor entrega. Mas toda semana, todo mês, né? Tá, aí já está passando aí o limite de um tempo ali razoável, né? Então, como é que a gente faz esse contraponto, né? E se a gente deixa, né, o ritmo de trabalho continuar dessa forma, quando não piora, né? Porque, assim, as demandas do trabalho sempre vão existir, né? E quanto mais você ali entrega, mais a empresa entende que você dá conta e você, né, vem mais maiores cobranças, né? Então, essa disposição, a disponibilidade, né, vai ficando cada vez maior, né? E será que cabe aí no seu dia a dia, né? Inclusive, né, tendo prejuízos na vida pessoal, né? Por quanto tempo, não é? É possível a gente projetar ali, né, que é possível aguentar, sem maiores danos, né? Sem perder vínculos, sem perder momentos importantes da família, né? Então, acho que é um ponto para a gente começar a pensar, né? Se a gente continuar dessa forma, nesse ritmo, como é que vai ser daqui a um mês, daqui a 2 meses? Inclusive na minha prática clínica, gestores, líderes, né, e de ambos os sexos não tem um equilíbrio aí, né, nessa demanda. E quando o parceiro, né, sente que tá ali, né, ficando de lado, aí, né, o casamento fica ali, né, o casamento, o relacionamento fica sob risco, né? E quando, né, vem, né, chega nesse nível de um término, de um possível término, aí a angústia bate, né? Aí a angústia bate, vem querendo socorrer o relacionamento e tudo mais, mas aí a gente percebe que tem todo um entorno, né? A coisa não aconteceu do nada, né? Não foi de um dia para o outro, né, que veio essa vontade do término, né? Se é um relacionamento ali sério.
Então, o que que a gente vem plantando, né, hoje para lá na frente a gente colher algumas coisas. Então, se a gente está colhendo algumas situações, opa, a gente olhar lá para trás, né? Onde é que eu estou negligenciando, né? Onde é que eu estou deixando a desejar, né, nesse quesito, né? Então, a gente poder reconhecer quanto antes, não precisa chegar ali no extremo de um término, ou, né, de realmente sentir que o relacionamento desgastou, aí não tem mais conversa, porque o outro também já perdeu a esperança, já foram noites e noites te esperando por uma situação, né? Uma coisa de vez em quando, né? Mas aí perde o aniversário de um, perde a festa do outro, o casamento do amigo, enfim, né, eventos sociais importantes, aniversário do filho, né, são N situações, né? E que a cada ausência nossa vai tendo uma repercussão ali nas pessoas, né? No sentido, poxa, né, de novo, eh, a pessoa não está presente, de novo, né? Temos que lidar com a ausência, né, da pessoa. Então, eh, a gente não precisa chegar nesse ponto, né? Porque aí ele vai, a gente vai plantando sem saber, né? Uma decepção, uma frustração que não era para acontecer, né? Não é sua intenção, né? Deixar a pessoa frustrada, não é sua intenção decepcionar alguém, decepcionar o filho, decepcionar o parceiro ou a parceira. Mas acaba acontecendo quando a gente se ausenta dessa forma, por conta, né, do trabalho, né? Então, vamos pensar aí, né? Como é que é possível, então, equilibrar um pouco isso, né? Então, equilibrar a carreira e vida pessoal, né? Eh, um não é mais importante que o outro. Eu acredito que as 2 coisas são muito importantes. A gente se manter no trabalho e a gente também manter as nossas relações familiares, as relações com a pessoa com as pessoas que a gente ama, né. Afinal das contas, né, a gente tá ali nessa batalha diária, entregando para o trabalho, desempenhando bem, né, afinal das contas é para poder, né, propiciar para a família o melhor, não deixar faltar nada. Eu tenho certeza que você pensa dessa forma, né. Só que isso não quer dizer, a sua presença, né, de fato, em alguns momentos ali, não tem preço, não é substituível, entende? Então isso que a gente precisa pensar, né, equilibrar um pouquinho aqui, né. E por outro lado a gente pensar, né, fazer uma outra projeção, né, então tá, né, entendo, estou fazendo falta para minha família. Como é que você consegue projetar então o contrário? À medida que você vai eh, se se apresentando mais, né, para sua família, estando ali mais disponível para a família, planejar um jantar em família, planejar um final de semana para ficarem juntos, fazer alguma coisa juntos. Como que é esse cenário para você, né? Tenta projetar aí, né, como é que ficariam os vínculos entre vocês? Né, de repente hoje, né, fechando aqui, esse episódio, né, coloque aí uma proposta. "Ah, vamos fazer alguma coisa juntos final de semana, todo mundo junto? Ou junto com fulano, ou junto com, né, alguns casais de amigos", enfim, né, ver o que que cabe aí na sua realidade, que você vem postergando já, né, fazer algo juntos, né. Então, como é que seria essa projeção? Hum? Seria positivo, né, daria, né, aí, seria uma grata surpresa, né, para as pessoas, né. Então, olha o perigo, né, da gente continuar ignorando os sinais, então a gente deixa passar como se nada tivesse acontecendo, mas está acontecendo. Silenciosamente está acontecendo, à medida que você deixa, né, a ausência sua tomar conta ali, né, do ambiente familiar, né, as pessoas ali se acostumarem com a sua ausência, olha que doloroso, né. Por isso o título aqui desse episódio, é uma ausência que dói, dói para todo lado na verdade, tá. E e a gente pensar, né, então tá, ok, tô entendendo tudo isso, quando que é o melhor momento então de reatar os vínculos? A partir de já, a partir de já, acho que a família tá ali,
É família, que a família tá aguardando ali você de alguma forma, né? Você tá acostumado ali, né? E você chegar, né, todo dia, muito tarde da noite, de repente você chega cedo. Hum, Que grata surpresa, né? Seria esse, né? Você acredita que pode ser esse o seu caso? Né? Se de repente, opa, cheguei mais cedo, vamos fazer tal coisa, vamos assistir um filme, vamos, enfim, né? Acho que as possibilidades são muito grandes, né? Então, comenta aqui, né, com a gente, na parte aqui dos comentários que fica aberto, é, como é que tem sido aí, né? Essa questão dos vínculos dentro de casa, por conta do trabalho. Acredito que tá caindo aí algumas fichas, né? Acho que a gente, lógico, não precisa detalhar, né, a vida pessoal, não é ser invasivo nesse sentido, mas simplesmente acho que o principal ponto aqui é a gente tomar consciência. Em que pé que estou nisso tudo que está sendo falado, né? Eu tenho salvação? Tenho. Então é possível a gente pensar, né? Quanto antes, né, a gente prestar atenção para isso, a gente tem tempo hábil aí para recuperar, né? Não precisa ser tão dolorido, não precisa estar sob ameaça, né, de términos e rompimentos, não, né? É possível resgatar é, quanto antes, entende? Então, se você já percebeu, né, um certo distanciamento, já aconteceu, já vivenciou, compartilha também como é que foi a retomada. Né? Compartilha, né? Que aí, né, cada um vai tendo umas ideias diferentes, né? Esse compartilhamento é muito bacana, né? Ah, no meu caso, vivi tal situação há algum tempo atrás, percebi, né? Já estava perigando, né, de terminar um relacionamento, né? Aí a gente conversou, resolvemos fazer tal coisa, combinamos tal coisa, né? E tem dado certo, ou não deu certo, enfim, né? São compartilhamentos aí reais, né? Porque assim, né, não sei que nível que você, né, cada um aqui está, né, desse afastamento. Né, se a coisa já está acontecendo há alguns meses, a possibilidade, né, de reatar, assim, né, vai ficando cada vez menor, tá? Por isso que a gente fala aqui, né, o quanto antes a gente atuar, né, na contracorrente, né, do que a gente vem fazendo, melhor, né, para a gente poder prevenir o pior cenário, então, entende? Então, a gente poder reverter a tempo, né? E a gente está falando de vínculos importantes, né? Não estou falando aí de uma saída, né, de final de semana com uma pessoa X, né, que você conheceu esses dias. Não estou falando disso. Estou falando de vínculos, né, vínculos afetivos mesmo, né, de pessoas importantes da sua vida, da história, né, da sua história. E como é que tá? Né? A família nuclear, né? E também a família extensa. Como é que são esses vínculos? Você está sabendo, né, como é que tá o seu irmão que está morando em X lugar, né, a sua mãe, o seu pai, enfim, seu tio, enfim, né, de quem está, né, próximo, não próximo, né? Você está sabendo de algumas coisas. Tem, lógico que a gente não consegue acompanhar a vida de todo mundo, né? Mas as pessoas, estou aqui falando das pessoas que são importantes para você, entende? Esses são importantes, né? A gente mantém um contato minimamente, a gente dá um alôzinho, manda um zap, né? A gente faz qualquer negócio, né? Para estar próximo, né? Então, a gente pensar, né? Como é que estão esses vínculos mais importantes, né? Estou negligenciando? Estou me ausentando? Né? Como é que está esse hiato? Tentar metrificar, né? Acho que a gente tentar mensurar de alguma forma. Ah, eu tenho estado ausente já há algum tempo, já faz umas semanas, alguns dias. Não, foi só um pico ali que aconteceu, já voltou tudo ao normal. Enfim, né? Como é que tá pra você? Isso, tá bom? E nesse momento, né, você deve estar se perguntando: ah, mas eu faço tudo, né? Aquilo que eu coloquei no começo, né? Mas tudo que eu faço, né? Toda essa entrega, ficar trabalhando até tarde, final de semana, e tal, é por causa da família.
né? Para não deixar faltar nada, para a gente poder viajar no final do ano, né? Tem projetos ali, de repente, né, coletivos maiores e tudo mais, né? Aí tem, né? Esse argumento vem forte, né? Vem muito forte. Ah, eu faço tudo isso pela minha família, né? Mas será que precisa custar realmente, né? Toda essa ausência, entende? A gente não saber mais nada, não acompanhar mais nada, chego sempre cansado, tô aqui sempre conectado aqui com outras pessoas, tô ali na mesa, janto, até janto junto com alguém, né? Mas tô ali com o celular, respondendo mensagem, respondendo e-mail, né? Não paro. Será que justifica tudo isso? Hum? Apontou para pensarmos, né? Pensarmos aí com muito carinho, tá? Eu entendo, né? Essa responsabilidade que você tem, né? De querer dar o melhor, tanto na empresa, tanto também na família, isso, né? Anda junto ali, né? Para quem tem esse pensamento forte, tudo isso é para realmente entregar o melhor para a família, para, né? Estar presente de uma outra maneira. Então a gente tem isso bem formatado dentro da gente, né? Mas o tempo que a gente perde, né, desses momentos familiares não volta, não vai voltar, né? Lá na frente você tá lá, com a viagem, mas assim, né? Ficou meses sem conectar, né? Com a família, sem saber direito como é que foi, né? Como é que cada um tava ali lidando com, né, as diversas situações, o dia a dia, você não acompanha nada. Será que é isso que você quer mesmo? É um tempo que não volta, tá? E esse distanciamento afetivo que a gente vai instalando, né, principalmente em relação aos filhos, será que a gente recupera? Que sementinha a gente vem plantando, né? Quando a gente se coloca tão ausente, né? A gente coloca uma sementinha ali, né? No coraçãozinho do nosso filho, né? Da nossa filha. Né? E sem falar aqui, né, que os relacionamentos familiares são a base, né, da saúde mental nossa, para a gente continuar performando bem, né, porque aí é em nome deles, né, que a gente está aqui entregando tanto, né? Então a gente precisa preservar aqui a base para continuar entregando tanto também, né? Mas de uma maneira equilibrada, entende? De uma maneira ali saudável, né? E muitos gestores, né, que têm essa coisa bem forte, né, da responsabilidade bem forte, acabam percebendo isso, não em geral, né, muito tarde, muito para frente, passou meses, né, chegando a romper vínculos, né? Tem algumas perdas que a gente não recupera, né? Porque realmente já deu, né? Pensando no relacionamento aí, né? Íntimo, o parceiro dá um basta e não quero, né? E esse basta não surgiu ali naquele dia, já estava ali. Chegando, e à medida que não vinha tendo sua resposta, né, sempre ali a sua ausência, o não aqui, não ali, não, 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 não. Aí chega um momento que dá um basta, né? Não, não, não quero mais isso. Né? Tô aqui só, né? Esse relacionamento só tá no meu mundo das ideias, né? Eu não tenho, né, a pessoa aqui. Então, melhor não nem prosseguir mais, né? Acaba, que é um ponto final mesmo, né? O rompimento, né, já estava ali sendo construído lá atrás, porque não estava vendo, né? Não tem mais esperança, entende? Olha que nível, né? E infelizmente, né, alguns casos aí que eu atendi ao longo aí, né, da experiência clínica, é, os relacionamentos realmente não deu para voltar. Outros sim, né? Enfim, tenho, acho que exemplos, né, tanto pelo sim como pelo não, né? Mas geralmente, né, por deixar passar muita coisa, né, recuperar, né, é um caminho bem mais difícil. Não é impossível, tá? Mas é mais difícil, tá? Então, a gente poder, e aí a gente aprende, né, com
né, as experiências das outras pessoas, né? Não precisar passar por isso, né? E o meu recado, a minha bandeira aqui sempre tem sido prevenir, né? Os diversos estágios aí, né? Porque a coisa do estresse, do burnout, rompimento de vínculos, vem vindo de pouquinho. É a gente que não presta atenção, é a gente que não. Opa, isso aqui já é um sinal inicial de tal coisa. A gente vai ignorando, né? Na correria do dia a dia, a gente vai ignorando, né? Então, deixar bem claro aqui hoje, né? Que o jeito errado, né? Da gente lidar, né? Com essa ausência é justificar ela, né? Ah, mas é pela família, né? Você não é substituível, tá? Então, a gente não trazer, né, muito essas questões do trabalho para casa, separar mesmo, né, os afazeres. Cheguei em casa, não, né, o celular, né, inclusive celular pessoal e celular do trabalho, ficar separado. Né, computador pessoal, computador do trabalho, né? Por mais, de repente, né, home office, ou a pessoa, né, o gestor que viaja muito, então já viaja, né, já tá na mala com as coisas do trabalho, então deixa na mala. Não abre, né? Dentro dessa casa, não abre, né? Então, é, é, a gente ter, né, essa autodisciplina mesmo, separar as coisas, né? Será que eu preciso realmente abrir o e-mail do trabalho? Será que eu preciso? Né? Você está ali no final de semana com a família, em viagem, enfim, né? Então, mais um ponto ali do jeito errado é a gente é, passar por cima de tudo, ficar ali, né, somente conectar nas coisas do trabalho, né, e ignorar, né, quando a família está ali solicitando alguma coisa, solicitando sua presença, né? Porque aí as consequências disso tudo é o afastamento, as pessoas acostumarem com a sua ausência, é, acaba perdendo ali um pouco da confiança, os laços vão se, né, ficando frágeis mesmo, né, para culminando ali lá na frente para um rompimento. Então, o jeito errado de lidar com isso, né, acredito que já esteja bem claro aqui, né? Então, qual que é o jeito certo de lidar, né, a partir de hoje? Né, a partir de hoje, reservar momentos exclusivos com a família, né? De repente, saindo aqui, né, do episódio, não, coloque aí uma proposta. Final de semana. O que vamos fazer? O que cada um quer fazer? Como é que tá a agenda aí de cada um? Que é isso também, né? Vamos ver como é que tá a agenda de cada um também. Vamos ver o que que cabe, tá? Não quer dizer que eles estejam ali 100% disponíveis para você na hora que você quer também, né? Já que vocês têm estado tão ausente, as pessoas estão tocando as vidas, entende? Então, você vai perguntar, como é que tá o final de semana, pessoal? Hum? Então, ver o que que cabe ali, alguma coisa em conjunto, né? E chegando em casa, acho que esse ritual que a gente tem que fazer de, né, na medida do possível, sempre que possível, coisas do trabalho, ficar do lado de fora, né? Amanhã eu retomo, entende? Segunda-feira eu retomo, né? Lógico, faz ali os lembretes necessários para não esquecer de alguma coisa que você ficou lembrando, enfim. Coloca o lembrete, pô, né? E deixa ali para olhar no dia seguinte útil, tá? E, eh, e demonstrar interesse ali, não, né? Você chegando em casa, como é que tá? Né? Liga o radar, família. Como é que tá cada um, né? A leitura que a gente faz. Como é que cada um passou o dia? Como é que estão aí os desafios do dia a dia de cada um, né? Fulano, você quer conversar? Né? Tô te sentindo X, Y, Z, né? Mais triste ou mais ansioso. Ah, como é que tá indo nas provas? Enfim, né? N situações aí, né? Cada um tá ali, né? Na batalha diária. Como é que tá sendo isso? Você tá conectado, né? Então vamos conectar, ligar o radar família, né? Então, pequenas ações diárias, né? Lembrar de mandar uma mensagem. Ah, fulano tinha né? A minha parceira, o parceiro, tinha uma reunião importante hoje no trabalho. Como será que foi?
né? Você sabe mais ou menos, era para ser 10 horas, será que já deu, né? Aí você, né, na hora do almoço, lembra como é que foi, né? Como é que foi a reunião, né? Só de lembrar disso, ai, que diferença, né? Então, poder estar presente também, em pequenos momentos, parece tão insignificantes, né? Mas só parece, né? São muito importantes, tá? Então, o pequeno passo de hoje é você fechando aqui, né? Propor alguma coisa aí possível, né? Para o final de semana, se possível, algum momento que seja, alguma refeição em conjunto, qualquer coisa, né? Pode ser uma coisa pequena, tá? E começar a pensar em conjunto como é que poderiam ser os próximos finais de semana, um final de semana prolongado que está chegando, né? Que aí, né, é possível a gente, de repente, a gente não está todos os dias ali presente, mas opa, né? Lá na frente a gente vai ter um momento conjunto bacana, né? Então, o que que é possível planejar, né? Reunião em família, né? O momento da reunião. Eu quero saber de cada um. Também quero falar de mim também, eu também quero saber de vocês, né? Ter um momento ali de trocas, de um poder ouvir o outro. Olha que bacana, né? São passos muito simples, se vocês pararem para pensar. Não são muito simples, né? Comenta aqui para mim, né? Passos muito simples aí, né? Será que a gente tem feito esse mínimo? Né? É possível, né? Mesmo na rotina mais corrida do planeta, mesmo, né, na loucura de um evento, de um congresso, enfim, né, dá para, né, parar alguns minutos e mandar uma mensagem, né, para alguém, é, como é que tá, perguntar como é que está, como é que foi, como é que não foi, como é que foi a prova, como é que tá o vestibular, enfim, é época de vestibular, né? Filho que tá ali fazendo Enem e tudo mais. Como é que tá esse processo? Né? São as batalhas deles também. Também são importantes, tanto quanto o seu trabalho, né? Para a gente poder resgatar isso quanto antes. Não né? Que aí quando a gente pensa, né, nos nossos vínculos familiares, não é uma retroalimentação no sentido de um alimenta o outro, né? Essa afetividade viva, né? Alimenta a gente também, assim como alimenta o outro, né? No sentido de dar um gás, né? Dar uma energia no sentido, opa, né? Vale a pena viver tudo isso, né? Vale a pena é, é, enfrentar o dia de amanhã, né? Lá no trabalho. Porque eu tenho isso, eu vivo isso, né? Então, a gente poder ter esse olhar é, especial mesmo, para quem é especial pra gente, tá? Não é para ser exclusivo nem nada, né? Mas pequenas coisinhas, né? Que a gente pode fazer toda a diferença, né? Experimente aí fazer o convite para a família, se puder aqui, depois voltar para contar como é que foi, tá? Terei a maior satisfação em saber, né? Porque o intuito aqui é a gente poder realmente evitar, né, os piores cenários, né? E quanto antes a gente atuar, melhor, a gente recupera mais rápido, a gente se reergue mais rápido e você vai ficando, vai resgatando mesmo, né? Essa alta performance também em casa, né? Porque você é um gestor brilhante, né? Então, a questão do caráter é no trabalho, é em casa, é com os amigos, né? É em todo lugar. Então, resgatar isso e ser a sua melhor versão, né? Em todo o espaço aí que você ocupa, tá certo? Então, já vou encerrando aqui a nossa conversa aqui de hoje e aguardo vocês aí no próximo episódio. Aliás, né, quem ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal, ativa aí as notificações, tá? Porque vem muita coisa boa aqui pelo canal, tá certo? Até breve!